Melhorou agora que eu liguei o microfone. You guys have so much going on. Who was at the men's conference last year? Quem foi na conferência aqui ano passado? Man, De homens. I've been to the last two. Eu participei das duas últimas. And, listen, if that video doesn't get you excited, nothing will get you excited. Se esse vídeo que você viu não te animar, eu acho que nada mais vai te animar. As soon as church is over, run over there and sign up. Então, eu queria encorajar você, quando o culto acabar, vai lá, se inscreva para essa conferência o mais rápido possível. And you need to start thinking about who you're going to invite. E você precisa já começar a pensar quem você vai convidar. Because what's so great about a conference like this is it's not religious. E uma das coisas mais incríveis acerca de uma conferência como essa é que ela não é religiosa. I mean, you saw the video. Everybody's, having a great time doing guy stuff. Você viu no vídeo as pessoas se divertindo bastante, fazendo coisa de macho. So, find a friend, help them pay. Então encontre um amigo, ajude a pagar a inscrição dele And listen, it's going to be a great time. e vai ser incrível. Now, who's coming to the School of Ministry tomorrow? Quem está vindo aqui para o nosso Bible College, para o nosso curso que vai começar amanhã? 5, 6. Aí, It's going to be incredible. escute, vai ser incrível. Who was at the last one where we talked about the Gospels? Quem esteve no último que a gente falou sobre os evangelhos? Was it okay? Foi bom? Was all right? Foi legal? All right, well, grab a friend and bring them tomorrow night. Então, pega um amigo, traz ele para o curso que vai começar amanhã. Vai ser muito divertido. My wife, Annie, sends her greetings. A minha esposa Annie, ela manda um alô para vocês. Melhorou? Oh, yeah. Yeah, see, Annie and I were going to go back to the United States together this month. E eu e a minha esposa Annie, nós estamos voltando para os Estados Unidos, né? Ela já foi, David, vou agora. But our grandson, Micah, who's going on 2 years old, E o nosso neto, chamado Micah, tem uns 2 anos de idade. he kept walking around the house, my daughter's house, where we stay when we visit, Ele fica andando em volta da casa onde a minha filha mora. and calling for his grandmother. E ele ficava chamando pela vovó. And he would walk into the guest room where we would sleep when we're there. E ele ia no quarto de hóspedes, onde eu e minha esposa ficamos quando a gente vai visitá-los. And of course, we're in Brazil. E nós estamos morando aqui no Brasil já há algum He tempo. only sees us on FaceTime and Skype. E ele vê a gente só no FaceTime, pelo Skype. So he would walk into the bedroom that's empty, E ele vai no quarto que está vazio say, "Amo?" e fala, alô? Vovô? And then he would go over to the closet, E aí ele vai para o armário. and he would go to the door, E ele vai até a porta do armário. E ele fala, sorry, I didn't get... E ele acha que nós estamos escondidos dentro do armário. So Annie decided to go home early. E aí a minha esposa decidiu ir embora mais cedo para matar a saudade dele. So she's left me in Brazil, E ela me deixou aqui no Brasil and she's already gone home. e ela já foi para casa, na minha I'm here frente. for a few more weeks, E eu vou ficar aqui mais algumas semanas and then I'll be moving back to the U.S. too. e aí eu estarei de volta nos Estados Unidos também. And I'm friends with so many of you on Facebook and Instagram. Eu sou amigo de alguns de vocês no Facebook, no Instagram. And let's stay connected. Vamos manter essa conexão. Check out my website, davidspell.com. Se você quiser também, encorajo vocês aí para o meu website, que é davidspell.com, Because I do post in Portuguese as well as English. porque eu faço devocionais em português e em inglês. Now, it's not good Portuguese, Mas eu quero que você entenda que o meu português não é bom, but it's Portuguese. mas é português, Kinda. mais ou menos. So, check it out, okay? Então vai lá, dá uma olhadinha no website, você vai gostar. All right. I love this new series. Eu amo essa série, When God doesn't make sense. Quando Deus não faz sentido.
And you know, one of the things we talk about God not making sense, but also sometimes the Bible doesn't make sense. E a gente fala que às vezes Deus não faz sentido, mas a Bíblia também, em alguns momentos, não faz sentido. I mean, I'm a pastor. I talk to people all the time, and they're like, "I just don't understand the Bible." Eu sou pastor, eu falo com pessoas o tempo todo, e muitas pessoas chegam para mim e falam, olha, eu não estou entendendo a Bíblia. That's why you need to be in the Bible school Então é starting tomorrow night. por isso você precisa vir no curso que começa amanhã. But my message tonight is called "When Jesus Had a Bad Day." E a mensagem, o título da mensagem de hoje é Quando Jesus Teve um Mau Dia, um dia ruim. Has anybody in here had a bad day? Alguém aqui já teve um dia ruim? Maybe this past week. Talvez essa semana que passou? I mean, we all have bad days sometimes, right? Todos nós passamos por dias ruins em algum momento. But what about Jesus? Did Jesus have any bad days? E Jesus, você imagina que ele teve algum dia ruim em algum momento? Now, of course, we say, well, yeah, he got crucified. That was a bad day. Sim, ele foi crucificado. Acredito que esse dia foi terrível. But open your Bibles up to Mark chapter 8. Vamos abrir aí nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Yeah, 22 to 26. Uhum. Or 22 to 25. Ok. E diz assim: Eles foram para Betsaída e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, e então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Now, does anybody see a problem with this story? Alguém aqui consegue ver um problema com essa história? Was Jesus having a bad day? Jesus estava tendo um mau dia aqui? I mean, what's going on? Maybe Jesus didn't get enough sleep the night before. Será que Jesus não dormiu o suficiente a noite anterior? I mean, imagine if you're the disciples. Imagine se você fosse um dos discípulos de Jesus ali. Jesus is struggling to heal this guy. Nossa, Jesus está tendo dificuldade de curar esse cara? What's going on? O que está acontecendo? Now, imagine being the blind guy. Imagine se você é o cara cego. I mean, you just heard the story. Você ouviu a história. Everybody close your eyes. Todo mundo, feche seus olhos. Close your eyes. Feche os olhos, todo mundo. Now let's just pretend you're the blind guy. Vamos aqui fingir que você é o homem cego da história. Your friend said, "Hey, we'll take you to Jesus. He'll heal you." E um amigo teu chega para você, te pega pela mão e fala, olha, eu vou te levar até Jesus e ele vai te curar. You hear Jesus standing right beside you. He's talking to you. E você ouve a voz de Jesus, Jesus chega perto de você e começa a conversar com você. And all of a sudden you hear, E você, ali sem enxergar nada, você fica ouvindo Jesus fazendo. and then you feel something wet hit your eyes. E aí algo molhado, bum, vai lá e toca nos seus olhos. Jesus, couldn't you just like say something? Jesus, você não podia me curar com uma palavra? I mean, couldn't you just like maybe touch me? Não podia só ser um toque assim? I mean, did you have to spit in my face? Nossa, você tinha que cuspir na minha cara? And it didn't even work? E ainda não deu certo! Jesus says, "How can you see now?" E aí Jesus pergunta para ele, abre seus olhos, como você vê agora? I can't see too clearly. I got spit in my eyes. E aí, não dá para ver muita coisa, tô cheio de cuspe nos olhos. And the guy opens his eyes and he says, things aren't very clear right now. E ele abre os seus olhos e fala, as coisas não estão muito claras agora. And I think at this point the disciples kind of got worried. E eu acredito que nesse momento os discípulos ficaram preocupados. Hey, John, what's the matter with Jesus? João, o que está acontecendo com Jesus, cara? I mean, did he not get enough sleep last night? Será que ele não dormiu bastante ontem à noite? Maybe he's not feeling good. Maybe his stomach's bothering. Talvez que ele está com um problema no estômago, está com dor de estômago. I know. Jesus didn't have enough prayer time this morning. Ah, eu sei. Jesus não orou o suficiente hoje de manhã.
Because, I mean, he couldn't heal this guy. Por que ele não curou esse I cara? mean, this guy's still not healed. Esse cara ainda não está curado. What are we going to do? O que a gente vai fazer? Do you think maybe Jesus' superpowers are wearing off? Você acredita que o poder de Jesus está se desvaindo, está se desgastando, está diminuindo? Maybe Jesus only has a certain number of miracles in it. Será que Jesus tem só uns números de milagres que ele pode realizar? You know how sometimes on your phone the battery starts getting Sabe low? a bateria do seu celular que vai acabando? Maybe Jesus' batteries are getting low. Então, será que a bateria de Jesus está acabando aqui? What is going on? O que está acontecendo? And the guy says, no, I can't see. Things just aren't real clear. E o cara lá, o cego, não consigo enxergar direito. Está embaçado. It says that Jesus touched him a second time. E aí fala que Jesus tocou nele a segunda vez. And he said, now, how is it? E ele diz, e agora, como tá? He says, it's a miracle. I can see everything clearly E now. aí ele fala, é um milagre, agora eu vejo tudo com muita clareza. Now listen, we know that things are in the Bible for a reason. Olha, nós sabemos que as coisas estão na Bíblia por um motivo. So what can we learn from this miracle? O que a gente consegue aprender com esse milagre? You know, right before this miracle, in the verse before it, Olha, um pouco antes desse milagre, no versículo anterior, Jesus was working with his disciples, trying to help them understand. Jesus estava trabalhando com os seus discípulos, ensinando-os, ajudando-os a entender. And sometimes the disciples were a little slow. E às vezes os discípulos eram um pouco devagar. In fact, a lot of the time, the disciples were a little slow. Muitas vezes os discípulos eram devagar demais para entender as And in coisas. verse 21, Jesus says, don't you understand yet? E Jesus disse para eles, vocês ainda não conseguem entender? Over halfway through my ministry, E até metade do ministério de Jesus, do you still not understand? Jesus disse para eles, vocês ainda não estão entendendo? Now, if we're honest, Olha, se nós fôssemos honestos, some of us are in that same situation. alguns de nós poderíamos estar na mesma situação. If we're honest, some of us would say, you know, there's some days that I don't understand either. Talvez nós podemos dizer assim, alguns dias eu também não entendo. There's some days I struggle a little bit with my faith. Tem alguns dias que eu tenho dificuldade com a minha fé. There's some days that I just don't understand. Alguns dias eu somente não consigo entender. Why God does something. Por que Deus faz algumas coisas? Why some prayers get answered and some don't. Por que algumas orações são respondidas e outras não? Why sometimes God requires certain things of me. Por que Deus pede, requisita algumas coisas de mim? And I think it comes down to us saying, you know what, I don't always understand. E aí eu creio que leva a gente a pensar, olha, eu não entendo sempre, But I can still believe mas eu ainda posso acreditar, even if I don't understand. mesmo quando eu não estou entendendo. I believe even if I don't fully understand. Eu creio mesmo quando eu não estou entendendo. I think another thing that we need to pull out of this story. Outra coisa que a gente precisa... Of course, we're joking about Jesus having a bad day. Bom, a gente está aqui, né, brincando como se Jesus estivesse tendo um mau dia. But I mean, let's face it, if we're honest, sometimes that's the way we look at God. Mas se nós formos honestos conosco, algumas vezes nós mesmos olhamos para Deus dessa forma. And we say, hey God, I'm sick. Can you heal me? Deus, eu estou doente, você pode me curar? Wait. E a gente espera e nada acontece. Hey God, can you bless my finances? Deus, abençoa as minhas finanças. Please, Por favor, hurry up. se apressa. Like right now? Agora mesmo. Help. Me ajuda. And nothing happens. E nada acontece. And sometimes we're like, well, look, you're God. E às vezes a gente chega, ei, você é Deus, You're the Almighty. você é o Todo-Poderoso, What's the hold up here? o que está acontecendo? Sometimes, if we're honest, Eu acho que às vezes, se a gente for honesto, we get a
little upset at God, a gente vai ficar triste com Deus. and we wonder if he's even listening, E a gente acaba pensando, será que ele está me ouvindo? when in reality, the problem is inside me. E quando na realidade o problema está dentro de mim. You know, it says a couple of chapters back, it talked about Jesus visiting his hometown. 2 capítulos antes desse, Jesus estava visitando a cidade que ele cresceu. And it says that he could do no great miracles there. E a Bíblia fala que ele foi impedido de realizar grandes milagres lá. It said he could only heal a few sick people, Ele pôde curar algumas pessoas and doentes, he could do no real miracles there because of their lack of faith. mas ele ficou impossibilitado de realizar grandes milagres por causa da fé, da falta de fé das pessoas daquele lugar. I think sometimes in the church, Eu creio que às vezes na igreja we confuse sincerity a gente confunde sinceridade com fé. We confuse sincerity with faith, A gente confunde sinceridade com fé. and then we're surprised when God doesn't answer. E aí a gente fica surpreso quando Deus não responde. And it's kind of normal because in our culture, sincerity is important. E isso é normal porque na nossa cultura a sinceridade é importante. How many times have you heard this? It doesn't matter what you believe Alguém já ouviu essa frase? Não importa o que você acredita, as long as you're sincere. contanto que você seja sincero. If you believe that worshiping Allah, Se você acredita que adorar Alá, if you believe that worshiping a cow se você acha que adorar uma vaca is the way to God, é o caminho a Deus, and you're sincere, e você é sincero, okay. tudo bem. The problem is the only thing O that problema pleases é God que a única coisa que agrada a Deus is faith. é fé. Faith is the currency of God's kingdom. A fé é a moeda corrente do reino de Deus. It says that without faith, it's impossible to please God. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. So we can be sincere, Então a gente pode ser sincero, but faith is what gets God's attention. mas é a nossa fé que atrai a atenção de Deus. Faith is what attracts God. Fé é o que atrai Deus. Faith is the force inside God's kingdom. E a fé é a força de dentro do reino de Deus. So sometimes when we're struggling and saying, God, where are you? Então quando nós estamos passando por dificuldades, a gente se questiona, Deus, onde está você? Let's make sure that we're not mistaking sincerity for faith. Vamos ter certeza de que a gente não está se enganando e trocando sinceridade por fé ou fé por sinceridade. And you know, a second reason or another reason why God sometimes has to touch us twice Tem alguns motivos porque Deus precisa nos tocar duas vezes. is because he's trying to build our faith. É porque Ele está tentando construir a nossa fé. You know, faith is one of those things Fé é uma daquelas coisas, that when everything is going good, quando tudo está indo muito bem, when you've got plenty of money in the bank, quando você tem bastante dinheiro no banco, you're healthy, você está saudável, all your relationships are good, seus relacionamentos estão indo muito bem, your children are healthy, os seus filhos estão saudáveis, love your job, você ama o seu emprego, you love your church. você ama a sua igreja. You know, at that point, faith is nice, but we don't really need it. Nesse ponto, a fé é legal, mas você se acha que eu não preciso de fé. But faith is one of those things that when your world is falling apart, Mas fé é uma daquelas coisas que quando o seu mundo está caindo, have. nós temos que ter. And faith is one of those things that God is always wanting to build inside of us. E fé é uma daquelas coisas que Deus quer construir dentro de nós. But the way that he builds faith inside of us Mas a forma que Ele constrói fé dentro de nós, is he stretches us a little bit. Ele faz um alongamento, Ele estica a gente. With this man that was blind, Com esse homem que era cego, Jesus spit in his face. Jesus cospe no seu rosto. Now, as nasty as that is, Isso é meio nojento. in the
first century, they actually believed that there was power in the spit of a holy man. E até naquele momento as pessoas começaram a acreditar que tinha poder no cuspe de um homem santo. But that was the first step. Mas esse foi o primeiro passo, But he could have given up. mas ele podia ter desistido. He could have said, you know what? I can see a little bit. It's better than it was. Thank you, Jesus. I'll go home now. Aquele homem poderia ter falado para Jesus, olha Jesus, eu consigo ver, está embaçado, mas está melhor do que não ver nada, obrigado, estou indo nessa. How many of us Quantos de nós have stopped parou believing God halfway acreditando, to our miracle? acreditando só no meio do milagre? How many times have we been halfway or 3/4 of the way to the miracle? Quantas vezes nós passamos ali só 30% do milagre, vivemos 30% do milagre And we give up. e a gente desiste dele? You know, we're praying for a new job. A gente está orando por um novo emprego, We're praying and praying. orando, 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 And then we just say, you know, I don't think God's going to answer this prayer. I'll e a just gente stay. pensa, acho que Deus não vai responder essa oração, e a gente desiste. You know, it talks about in the New Testament, in Corinthians, Fala no livro de Coríntios, no Novo Testamento, when it talks about miracles, it talks about working your miracle. quando fala sobre milagres, fala sobre você trabalhar o milagre. When you look at 1 Corinthians 12, where it talks about gifts of the Holy Spirit, 1 Coríntios, capítulo 12, fala sobre os dons do Espírito Santo, it talks about the working of miracles. fala sobre o trabalhar do milagre. In other words, sometimes a miracle is us and God working together. E às vezes o milagre é eu e você, nós e Deus, trabalhando junto com Ele. It's me exercising my faith and trusting Him. É a gente exercitando a nossa fé e confiando nele. It's me not giving up. É com eu não desistindo. It's me going, if I'm trying to find that other job, I'm going and I'm knocking on doors and I'm sending out emails. É eu tentando um trabalho, eu consegui um emprego, eu não desisto, eu continuo batendo nas portas, eu continuo enviando e-mails. And I keep working. E eu continuo trabalhando, continuo And I indo em pray and I say, direção. God, I'm trusting you to help me. Eu oro, eu continuo, Deus, eu estou confiando que você vai me ajudar. And I keep pushing E forward. eu continuo indo à frente. Because that's my faith in God connecting. Porque essa é a fé que me conecta a Deus. We sometimes work our miracles. E a gente precisa trabalhar o milagre. So don't give up before your miracle's done. Então, não desista antes de concluir o seu milagre. And then I think the last thing that Jesus tells us about this miracle Eu acredito que a última coisa que Deus fala sobre esse milagre is it's to remind us that there's always a second touch available. A second touch available. sempre existe um segundo toque disponível. You know, after I became a Christian, Depois que eu me tornei um cristão, I didn't know everything. eu não sabia todas as coisas. I've been a Christian since 1977. I know nothing. Eu me tornei cristão, eu sou um cristão desde 1977. I don't know anything. E eu ainda acho que não sei nada. But here's what I do know. Mas aqui é o que eu sei. Every day I can come to God Todos os dias eu posso me aproximar de Deus and get a touch from Jesus for that day. e ter um toque de Jesus para aquele dia. I can come to church on Sunday and I can get a touch for that next week. Eu posso vir para a igreja no domingo e ter um toque de Deus para toda aquela semana. You know, I need a fresh touch regularly. Eu preciso de um toque novo regularmente. So when you read this story and it looks like Jesus is struggling a little bit, Então, quando você lê essa história, dá a impressão que Jesus está tendo um pouco de dificuldade aqui. He's letting you know that His touch is always there. A second time, a third time, a fourth E na time. verdade o que ele está fazendo aqui é nos ensinando que o toque dele está disponível para a gente uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez. Now look at one more example of Jesus having a bad day. Olha um outro exemplo onde Jesus parece estar tendo um mau dia. Mark 11, Olha para o Marcos capítulo 11. And if you'll read 12 through 22. Nós vamos ler 11, Marcos 11, começando do versículo 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas,
foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste? Secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. What did that poor fig tree do to Jesus? O que essa figueira fez para Jesus? You know, this is the only destructive miracle that Jesus ever performed. Esse é o único milagre destrutivo na Bíblia que Jesus realizou. Does anybody know, maybe you've got a friend, I'm sure there's nobody here like this, but maybe you've got a friend that when they get hungry, they get a little angry. Vocês têm algum amigo aqui, talvez não você, mas algum conhecido teu, que quando está com fome fica com raiva? You know, you get a little hungry and you get kind of a bad attitude. Então você está com um pouco de fome ali, teu estômago roncando e as suas atitudes começam a mudar. I mean, I'm sure there's nobody like that in here, but maybe you know somebody. Talvez não tenha ninguém aqui assim, mas você deve conhecer alguém, né? And so I imagine the disciples are watching Jesus. Então eu fico imaginando os discípulos olhando para Jesus. He didn't get his breakfast that morning. Jesus acho que não tomou café essa manhã. He's going to the temple. He's got to go kick some tables over. E ele está indo para o templo, ele vai chutar umas mesas por lá. So he's walking to the temple. He sees a fig tree. Então ele está indo em direção ao templo, ele olha para a figueira. Figs. I'll have some figs for breakfast. Bom, eu vou comer uns figos de café da manhã. He goes over there and he looks. He digs. He's like, Ele vai, olha. no figs. Nossa, não tem figo nenhum aqui. I curse you in my name. Eu te amaldiçoo no meu nome. And I imagine the disciples going, whoa, Jesus is hungry. Eu fico imaginando os discípulos olhando. Nossa, eu acho que Jesus tá com fome mesmo. Hey, John, go get Jesus a coxinha. Ô, João, vai lá pegar uma coxinha para Jesus. Rápido. A big one of those big Pega a ones. grandona. So they go into the temple, E aí eles vão para o templo. and Jesus goes in there and he kicks over tables. Jesus entra no templo, chuta as mesas. Yeah, I love this because it just goes against the stereotypes we have of church and Jesus. Eu acho muito legal isso porque ele quebra estereótipos que a gente tem às vezes de Jesus e de igreja. You know, when you see paintings of Jesus, he looks like one of those effeminate clothes models. Quando você olha as pinturas, as figuras de Jesus na arte por aí, ele parece mais aqueles modelo afeminado. He does. His hair's perfect. Não parece que o cabelo dele é perfeito, parece que passou a Isabel. No. I mean, Jesus goes into the temple and he attacks the religious system of the Gente, Jews. Jesus entra naquele templo e ele ataca o sistema religioso daquela época. He comes in and he starts turning tables over, Ele chega lá e começa a virar as mesas. grabbing the money boxes and throwing the money. Ele pega a caixa de dinheiro, joga no chão. And he says, "You've turned my father's house into something that it was never intended to be." E ele fala: vocês transformaram a casa do meu pai em algo que ele nunca sonhou que se tornasse. This is the place where people are supposed to come get right with God. Aqui é o lugar onde as pessoas deviam vir para se alinharem com a vontade de Deus. It's supposed to be a house of prayer. É para ser uma casa de oração. You
turned it into something else. mas vocês a transformaram em algo completamente diferente. Then he leaves. E aí Jesus vai embora. And the disciples are like, wow. E os We need to discípulos olhando, caramba, make sure Jesus gets his breakfast bom, every morning. toda manhã, a partir de agora, Jesus vai tomar café da manhã. I mean, he curses a fig tree. Ele amaldiçoou a figueira, And then we go into the temple and he's turning tables over. e aí ele chega e começa a chutar as mesas. I mean, that's kind of embarrassing. Bom, isso aí foi estranho. So they get out of the temple and now they're walking down the road again. E aí eles foram embora do templo e começaram a andar. And they walk by the same fig tree. E aí eles vão lá e olham a mesma figueira. Completely dead. E tá mortinha da Silva. All the leaves had wilted. Todas as folhas, elas se enrugaram, assim secaram. It's withered, it's dead. Ficou seca, morta. I imagine the disciples looking at each other and going, man, don't ever make Jesus mad. E eu imagino os discípulos olhando para Jesus e olhando um para o outro e dizendo, nós não podemos fazer Jesus ficar zangado de jeito nenhum. Olha. Right? So what is going on in this story? Why was Jesus having such a bad day? Então o que está rolando nessa história? Por que Jesus parece estar tendo um mau dia? I think there's something very important here that we need to see. Então tem algo muito importante aqui que a gente precisa ver. Look in Genesis, Olha lá em Gênesis, chapter 3. capítulo 3. If you'll read verses 1 through 7. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas da figueira para cobrir-se. This is the story of our history. Essa é a história da... Sorry, say again. Essa é a história da humanidade. Throughout entire history, Ao longo da história, this has been the temptation of man. essa foi a tentação do homem. Eat the forbidden fruit. Comer do fruto proibido. Try these drugs. Experimente essa droga. It'll make you feel so good. Essa droga vai fazer com que você se sinta tão bem. Oh yeah, I know you're not married, but have sex. It's gonna be Eu sei que você não é casado ainda, mas faça sexo. Vai ser muito bom para você. Look at this on the internet. It's gonna make you feel so good. Nossa, olha para isso na internet. Vai fazer você se sentir tão bem. This relationship. I know you're married, but go ahead and send her that text. Nobody will know. Olha, esse relacionamento. A gente sabe que você é casado, mas ninguém vai saber. Manda logo esse texto. Always that forbidden fruit that's so enticing. E é sempre aquele fruto proibido que nos tenta. It always promises to give us fulfillment. E sempre promete nos dar It satisfação. always promises to bring us happiness. E sempre com a promessa de nos trazer felicidade. And we take it, it looks beautiful. E a gente pega, parece tão lindo. And we take the big bite. E a gente dá aquela mordida. And what it brings is guilt and shame. E tudo que isso traz para nossas vidas, ela traz vergonha e culpa. And then what happens? E aí o que acontece? We try and hide. A gente tenta esconder. We try and run away. A gente tenta correr. We
try and blame other people. A gente tenta culpar outras That's pessoas. what happens here. Adam and Eve try and hide from God. Aqui a gente vê na história, Adão e Eva tentam se esconder de Deus. They covered themselves with fig leaves. Eles se cobrem com as folhas da figueira. And then they tried to hide from God. E aí eles tentam se esconder de Deus. And God called them out. E Deus os chama. And he says, "What have you done?" E ele fala, o que você fez? And the man says, "It wasn't me, it was the woman." E aí o homem fala, eu não fiz nada, foi a mulher. And the woman said, "It wasn't me, it was the snake." Aí a mulher fala, não fui eu não, foi a cobra, foi a serpente. So we try and hide. Então a gente tenta esconder, We try and cover ourselves up. a gente tenta encobertar as coisas, And then we try and blame other people. e a gente tenta culpar outras pessoas. We become the victim. E a gente é a vítima. It wasn't me, it was them. Não fui eu, foi eles. So that's the story of humanity. Essa é a história da humanidade. But Jesus came Mas Jesus veio to curse para amaldiçoar your efforts o seu esforço at covering yourself. de você se cobrir a si mesmo. Because the reality is you can't save yourself. Porque a grande realidade é que você não consegue se salvar. Look in, if you read verse 21. Ó- Olha o versículo 21 do mesmo capítulo. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Continue. You know, it's interesting when you see the story. Jesus curses the fig tree, É interessante quando você vê a história aqui, Jesus amaldiçoa a figueira, and then he goes into the temple e aí ele vai até o templo and he curses the religious system. e ele amaldiçoa o sistema religioso da época. Because what we want to do is what the Jewish religious system was helping them do. Porque o que a gente quer fazer é que o sistema religioso judaico da época era o que estava fazendo para eles. Well, yeah, I know I did that. Eu sei, eu fiz coisa errada. I know I did it and I shouldn't have. Eu não deveria ter feito, But I'm going to work hard mas eu vou dar o meu melhor and I'm going to earn my forgiveness. e eu vou conquistar o meu perdão. I know I'm not a Christian. Eu sei que eu não sou cristão, I know I'm separated from God. eu sei que eu estou separado de Deus, But I can work hard. I can save myself. mas eu consigo me salvar. I'm going to do a lot of good deeds. Eu vou fazer um monte de caridade. I'm going to do a lot of good things for other people. Eu vou fazer um monte de coisas boas para os I'm going outros. to read the Bible. Eu vou ler a Bíblia. I'm going to come to church occasionally. Eu vou vir para a igreja às I'm vezes. going to do good things. Eu vou fazer boas coisas. And God's going to be happy E because I'm Deus willing to go vai hard. ficar feliz comigo porque eu vou dar o meu melhor. And in reality, Jesus comes up E a realidade é que Jesus vem and he says, I curse all of that. e ele fala, eu já amaldiçoei tudo isso, todo esse esforço. I curse everything that you try and do to save yourself. Eu já amaldiçoei qualquer coisa que você tenta fazer para salvar a si mesmo. Because in reality, there is not a single good thing that you can do to save yourself Porque na verdade não existe nada que você possa fazer do seu esforço para se salvar. except fall on your knees Ao não ser se derramar, ficar de joelhos and say, Jesus, save me. e dizer, Jesus, vem você me salvar. That's the only thing we can do. Essa é a única coisa que a gente pode fazer. So when you see this verse that Pastor Fabio just read, Então, quando você leu esse versículo aqui que o pastor Fábio acabou de ler, the man and the woman had made themselves coverings out of leaves. o homem e a mulher tentaram se encobrir com folhas da figueira. And God said, that's not good enough. I'm going to have to kill something. E Deus fala, isso não é bom o suficiente, eu preciso matar algo. And he wrapped them in animal skins. E ele vai lá, mata o animal e usa a pele desse animal para fazer a roupa de Adão e Eva. Blood had to be shed. Sangue teve que ser derramado. You know, earlier tonight we celebrated Seiya. Um pouco tempo atrás nós celebramos a ceia And we remembered the blood of Jesus. e nós fizemos memória do sangue de Cristo. Because it's never our good works. Porque nunca é as nossas boas obras, It's only the blood of Jesus. é só o sangue de Cristo. Amen? Amém?
Let's bow our heads. Vamos fechar nossos olhos. Heads bowed, eyes closed. Pedir para você curvar suas cabeças, fechar os seus olhos. You know, this is where we say, God, it doesn't make sense. É aqui que a gente pensa que Deus não faz sentido. Because we say, God, I'm trying hard to be a good person. Porque a gente fala, Deus, eu estou dando o meu melhor para ser uma boa pessoa. God, I'm trying hard to save myself. Eu estou tentando salvar a mim mesmo. Why don't you give me credit for my good works? Por que você não me dá um crédito pelas minhas boas obras? Because we think God should be like us. Porque a gente pensa que Deus deveria ser como nós. He should take into account our good deeds. Deus deveria levar, considerar as nossas obras. But instead he says, you can't save yourself. Mas na verdade ele diz, você não consegue se salvar. And you know, I think there's some folks here tonight E eu acredito que existe alguns aqui nessa noite that have struggled with this. que têm dificuldade com isso. You want to be a good person. Você quer ser uma boa pessoa. You want to be connected to God. Você quer se conectar com Deus. You want your life to count for something. Você quer que a sua vida valha a pena para alguma coisa. But you've never surrendered to Jesus. Mas você nunca se entregou a Jesus. You've never said, Jesus, come and be my Lord. Você nunca disse, Jesus, venha ser o meu Senhor. And you keep trying to do it yourself. E você continua fazendo as coisas do seu jeito. And there's others here that you were following God. E existem outras pessoas que talvez estavam seguindo Jesus, But you know that you've wandered off the path. mas você sabe que você se desviou desse caminho. But you know, the amazing thing about God is, Mas sabe uma coisa incrível sobre Deus? no matter how far away we are from Him, Não importa o quão longe a gente se distancia dele, as soon as we say, God, I want to come back to you. assim que a gente diz, Deus, eu quero voltar para ti, As soon as we say, God, I want to come back to you. assim que a gente diz, Deus, eu quero voltar para você, And you turn around, e você dá aquela meia volta, He's standing right there waiting. ele está lá esperando por você. He's that close to you. Ele está perto de você. And if you're here tonight and you'd say, you know what, you're right. E se você está aqui nessa noite e sabe de uma coisa, você está certo, pastor. I have been trying to save myself. Eu tenho tentado me salvar. I've been trying to work hard and do enough good deeds to make God happy. Eu tenho feito boas obras com o intuito de fazer Deus feliz. I've been trying to earn my salvation. Eu tentei ganhar a minha salvação. Or if you'd say, you know what, I was a Christian, but I walked away. Ou talvez você pensa, olha, eu já fui um cristão, mas eu me distanciei. And you say, tonight, E você diz, essa noite eu quero tonight I want to me come back to the reconectar. God who loves me. Essa noite eu quero voltar ao Deus que me ama. If that's you, would you raise your hand so I can pray with you? Se você se sente assim, eu queria orar por você. Você pode levantar sua mão? Raise your hand so I can pray with you. Levanta a sua mão, quero orar com você. Who else? Quem mais? This is such an awesome opportunity. Essa é uma oportunidade incrível para você se conectar com Deus. Who else? Tem mais alguém? Eu sei que muitos são novos aqui na igreja e talvez é a primeira vez que estão ouvindo o pastor David, conhecendo ele, ou conheceu ele da outra vez que ele veio. Mas ele e a esposa dele são pais para a nossa igreja. Eles sempre nos apoiaram, sempre levaram a nossa história adiante na C3, no exterior da nossa igreja lá fora. Sempre esteve dispostos ali do nosso lado, sempre que eu e minha esposa precisávamos, sempre que estivesse passando por uma crise na igreja, um momento de dificuldade, eles estavam lá com seus ouvidos dispostos a ouvir a gente, a falar com a gente, a abençoar a gente, a direcionar a gente. E o que eles fizeram por nós de bastidor é muito grande.
Se nós estamos aqui hoje do jeito que estamos, devemos muito à amizade que nós temos com eles. Eles abriram mão da vida que eles tinham nos Estados Unidos, deixaram lá suas filhas grávidas para ter neném, vieram para o Brasil, estão aqui servindo nossas igrejas no Brasil, estão trabalhando como missionários mesmo, enviados por Deus. Eu queria, é a última, vamos dizer última assim, mas é a última vez que ele vem para cá, assim, ele está voltando para os Estados Unidos, ele não vai mais residir no Brasil, eles estão voltando para lá. Eles vão voltar para cá uma vez por ano, visitar a gente, sim, mas aquele sempre presente nós não teremos mais. E eu queria